Olá, eu sou Paula Giuriato, odontopediatra, ortopedista funcional e vim dar uma dica para você muito valiosa do que ver no seu filho em casa, se ele tem algum problema estrutural, dente torto ou coisas do tipo, que vale você já procurar um profissional para cuidar deste problema, ou se está tudo bem. Isso é uma dúvida muito comum, as mães me perguntam aqui no consultório. A gente está falando de criança muito pequena, antes de 6 anos. Esquece essa história de que tem que esperar trocar todos os dentes para procurar aparelho. Então, o que eu vou ver em casa se o meu filho está com uma dentição encaminhada para uma forma correta? O que a gente precisa ver? Essa é uma boquinha que eu sempre esclareço isso para os pais. É uma boquinha que o que cabe ver na criança em casa? Todos os dentes de cima quererem esconder um pouco os dentinhos de baixo. Então eu dou o exemplo da panela. A gente tem que ter uma panela e a tampa ela tem que ser um pouquinho maior para encaixar na panela. Senão a tampa vai cair lá dentro, vai ficar torta. Então, a nossa boquinha, de uma forma correta, é como se fosse uma tampa e uma panela. A parte de cima tem que querer esconder a parte de baixo. Isso é uma boquinha que está bem desenvolvida. Quando a gente pensa em um desenvolvimento errado, que às vezes a mãe fala, mas não chupa chupeta, não chupa dedo, não toma mamadeira. Tá tudo bem. O que a mãe deve olhar em casa? Essa é uma boquinha, olha, que a gente vê o quê? A parte de cima é como se fosse uma tampinha torta, que não está bem encaixada. Essa parte de cá, a gente observa que a parte de cima, ela tenta esconder o de baixo, beleza? Mas a parte de cá, nota como a parte de baixo é mais saída do que a parte de cima. Às vezes em casa a gente vai olhar na frente, filho, dá um sorriso, faz careta. A gente não vê isso, mas se a gente for buscar, eu vou fazer bem exagerado para vocês conseguirem entender como que busca em casa. A gente sempre tem o dia da faxina, gente, que a gente pega, dá uma geral no dente da criança, corta a unha e fala, filho, dá um sorriso para a mamãe de fazer careta. Quanto mais você afastar essa lateral aqui da bochecha, é o que a gente consegue ver melhor em casa. Então vai fazer caretão assim, ó. Não é assim? Assim, bem exagerado. Para você olhar das laterais. Ou então, com o próprio dedo, não só. Com 2 dedos, a gente pede para abrir a boca. Tô dando dica de mãe. Abrir a boca e colocar os 2 dedos e pedir para a criança fechar. Assim. A gente consegue, é bem exagerado, a gente consegue ver bem em casa se tá tudo bem, se a mordida tá toda encaixadinha deste formato, como se fosse a tampinha da panela, ou se a gente observa alguma alteração na parte de trás. Se a gente tem algum problema transversal de largura, a gente tem que entrar com a correção antes, o mais precoce possível. Além disso, a gente tem outros problemas que a gente consegue ver em casa de uma forma leiga, sem ser dentista, sem ser da área da saúde, para identificar isso daí. Essa é uma boquinha de que chupa chupeta. O que acontece? A parte de cima, ela é mais para frente do que a parte de baixo. A criança encaixou os dentes aqui atrás, tá mordido na parte de trás, mas a frente tá aberta. Então a gente fala que é uma mordida aberta anterior. Isso é um problema que tem que ser corrigido assim que é detectado. Então se eu vejo uma criança de 3 anos que está assim, eu tenho que já entrar com algum tratamento para essa criança. Mas tia, o dente vai trocar, o dente tá torto. Gente, não é o dente que tá torto. É o osso que está com a conformação errada e o dente só acompanha a forma do osso. Então, se o osso está torto, o dente também vai ficar torto.
Hoje, se eu tenho uma boquinha, vamos colocar de 4 anos, eu não vou corrigir o dente. O dente é consequência. Eu vou corrigir o osso e o dente também vai para o lugar correto. Então, nota como que esse dentinho, ele não quer esconder o de baixo. Ele deixa o de baixo muito à mostra. Isso é um problema, precisa sim procurar um profissional que cuide do sorriso do seu filho. Outro ponto muito importante é quando geneticamente a gente já tem história na família de um desenvolvimento do queixinho mais para frente. Eu tenho um tio que tem, o meu marido ou a vovó alguém assim, e o meu filho ainda pequenininho tem o queixinho que é bem para frente. Quando a gente olha o dente de baixo, parece que é para frente do que o de cima. Isso é um dos mais importantes que a gente orienta. Precisa entrar com a correção o mais precoce possível assim que detectado. Esses casos são casos que a gente merece uma atenção especial, porque é um queixinho muito teimoso, que quer crescer muito antes do tempo. Então, se a gente tem uma boquinha desse tipo aqui, precisa procurar um profissional logo. Isso faz com que, se é uma criança de 4 anos no máximo que já tem esse perfilzinho do queixinho mais pra frente, ele com 12 ficará muito pior. E a correção para isso é muito mais difícil. Então, se a gente pensar que se eu só olhar em casa e ver se o desenvolvimento da boquinha está indo tudo bem, ótimo. Mas se a gente consegue lá com os dedinhos arrastar e fazer caretão e analisar, e se a gente observar uma outra coisa também, às vezes não tem essa boquinha muito aberta assim, mas quando a gente pede a criança para morder, faz isso aqui, né? E a gente olha aqui por baixo e não é aberto, mas os dentinhos de baixo são muito para trás, fica muito um espaço como se fosse desse daqui. Não sei se dá para notar como tem um espaço desse dentinho de cima com o de baixo. Isso também não é muito ideal. A gente precisa sempre fazer com que o de cima tente esconder o de baixo e o de baixo fique encostado no de cima, meio guardadinho. Pouco difícil de entender, mas esse vídeo é para você não deixar passar o momento oportuno da correção de uma má oclusão do seu pequeno em casa e ele seguir sempre com sorrisos felizes e radiantes, que eu sempre falo isso aqui. Espero que esse vídeo tenha sido válido para você. Se tem alguma mãe, um sobrinho que tem alguma malformação de desenvolvimento dos dentes, marque essa mamãe aqui no comentário para que ela se beneficie desse vídeo. E se você tem alguma outra dúvida, pode colocar alguma sugestão para a gente sempre produzir conteúdos que sejam importantes e que vale a pena o seu tempinho ali de nos assistir por aqui. Até o próximo vídeo!